Fala galera, tiozinho na gringa aqui com vocês para mais um episódio polêmico de Um Banquinho e Uma Opinião. O principal objetivo do vídeo hoje nós vamos assistir juntos a um experimento científico do final da década de 50 e do início da década de 60, que é espetacular, que é a criação de um mundo perfeito. A utopia, onde todos os cidadãos têm todos os seus, vamos falar assim, desejos, anseios, necessidades, dignidade, garantidos e preservados por um ente maior, que pode ser o Estado, pode ser Deus, pode ser a máquina, o que quer que seja. Sim, foi feito na década de 50 e publicado em 1962 por John Calhoun, um experimento fenomenal que pouca gente fala, então eu resolvi trazer aqui pro canal, que para mim é muito mais impressionante, muito mais impactante do que o experimento que foi feito em Stanford, quando eles prendem as pessoas. Nós vamos falar disso também no canal e dá um pouquinho de poder para algumas pessoas para ver como o poder corrompe o ser humano. Esse experimento é para se criar um mundo perfeito, um mundo de ratinhos perfeito. Como a gente sabe, na ciência a gente costuma testar tudo em camundongo. Não só a parte biológica, mas também muita pesquisa de comportamento. E esse experimento do John Calhoun criou toda uma escola de pensamento que a gente chama de Behavioral Sync. Então nós vamos assistir junto um vídeo de 8 minutos. Aviso. Um aviso biológico, um aviso etimológico, um aviso real. Ele pode ser um pouco perturbador. Então, se você tem qualquer, vamos falar assim, predisposição a ficar mais chocado com isso ou com aquilo, toma cuidado, lê um pouquinho antes sobre o estudo do John Calhoun. Eu vou passar junto, tem anos que eu não assisto esse vídeo, a qualidade não é das melhores. O vídeo parece aqueles VHS mesmo da década de 80, 70. Tá no YouTube, a gente também vai colocar aqui embaixo a descrição para quem quiser assistir. Tá em inglês, então eu vou fazer algumas traduções, vou fazer alguns comentários, vai ser um pouco react, ok? Então vamos lá, vamos assistir. Eu acredito que o mundo utópico que a gente vai assistir agora, ele vai ser bem revelador para muitos. Então vamos lá. Bom pessoal, então tá aqui o vídeo, o que eu gosto de ver, né? O Mouse Utopia Experiment. Tem várias referências, até no Batman tem referência desse experimento. E ele vai mostrar o que acontece quando, basicamente, você vive numa utopia. Para quem nunca leu Utopia, também é um livro bem interessante, que é o Mundo Perfeito, onde você tem todas as suas necessidades fisiológicas, pelo menos, atendidas. E ele vai superpopular esse lugar. E aí a gente vai ver o que acontece, ok? E a gente vai ver que o distúrbio ele deixa de ser biológico no sentido do corpo, ele passa a ser psicológico. Tudo bem que psicológico também é uma parte do biológico, mas vocês entenderam. Ok? Então vamos lá, lembrando que está em inglês, eu vou deixar a legendinha e vou fazer um react, então talvez eu faça algumas pausas. Se você fica muito bravo, tá pausando. Vai lá no YouTube e assiste você mesmo, não me enche a paciência, ok? Então vamos lá. The work of Dr. John Calhoun at the National Institute of Health in Washington, D.C. has attempted to answer this question. In a unique experiment that took years to complete, Dr. Calhoun used white mice to study population growth and its effects on individual behavior. Pessoal, deixa eu só falar rapidinho aqui no começo. Então ela já comentou, foram 4 anos e basicamente a resposta que ele estava buscando era a seguinte pergunta: o que vai acontecer em uma população que a gente é superpovoada? Como que essa superpopulação vai afetar o comportamento individual de cada cidadão dessa máquina? Mas vamos lá. Ele gravou muita coisa em câmeras, óbvio, a qualidade era baixa. Esse é o mundo. Então tá aí, são 16 células. Tá? Todos os ratinhos têm casa, olha aí, ó, pessoal. A qualidade, como eu falei, tava baixa, porque, o cara gravou isso em 1958. O pessoal que nasceu nessa época já tá tomando vacina. Então, assim, aqui vocês estão vendo os ratinhos, ele usou sempre ratos brancos. E comida, água, eram 16 células, como eu comentei. E eles podiam chegar até, acho que 200 ratos, 160 ratos. Eu acho que vai falar, ó.
Vai. over 3,000 mice. Nossa, 3.000 ratos. Tava achando que era 160. Yet, Falei. in spite of ideal conditions, the mouse population met with catastrophe. Individuals were kept track of by color markings on their fur. Ele marcou os ratos com cor Factors which para poder normally rastrear control o que estava acontecendo com population cada rato. growth, such as predation by owls or cats, were eliminated. Transmissible disease was also reduced. In effect, the mouse universe simulated the present situation of a continually expanding population of humans. Deixa eu fazer uma pausa para também explicar. Então, o que ele fez? Não tinha rato, não tinha coruja, não tinha cobra, não tinha nenhum predador natural. As doenças foram reduzidas drasticamente. E o que ele estava fazendo ali era simulando o que acontece com o ser humano desde o início do século passado. A gente conseguiu erradicar as principais doenças, principalmente quando a gente conseguiu criar antibiótico. Então a gente parou de morrer de bactéria, ou morreu bem menos. A gente não tem mais predador natural. A gente basicamente tirou toda a catástrofe que poderia acontecer com o ser humano. E o que a gente viu quando a gente criou esse universo, entre aspas, perfeito. Lembra que eu falei que a gente vive num mundo praticamente perfeito? A gente fica reclamando de barriga cheia. Ele fez exatamente a mesma coisa com os ratos. Ele diminuiu fome, ele diminuiu doença, ele diminuiu o predador, ele tirou as catástrofes. E ele queria ver se a população de rato ia disparar, igual a população humana disparou. E continua disparando. Estamos quase chegando em 10 To see how bilhões. Dr. Calhoun's mouse universe grew, we'll use the familiar population graph again. Tá aí o gráfico, né, de crescimento populacional, gráfico logarítmico. The mouse went through the period Dr. Calhoun called stride. This was a period of adjustment. No começo caiu a população, os ratos estavam se ajustando, alguns morreram, não sabiam como fazer ninho. É quando êxodo rural, saiu do campo e foi para a cidade. Demorou mais ou menos um ano, 250 dias. The population of the mice doubled every 60 days. E aí depois a cada 60 dias dobrava a população. Olha lá, olha a curvinha, olha a exponencial. The use of resources became unequal. Although each living unit was identical in structure and opportunities, more Pessoal, essa frase é extremamente importante. Todos os ratos tinham exatamente as mesmas coisas. Lembram que eram 16 células? E não são 16 células separadas, não. Tudo junto. Todos os ratos tinham acesso a tudo. Todos os ratos tinham, entre aspas, as mesmas oportunidades. Oportunidades. Mérito versus oportunidade. A gente vai discutir isso um dia aqui no canal também. Mas nesse caso, ele deu igualdade de oportunidade, que é uma coisa que é uma bandeira que a gente vê muito. Eu particularmente acredito, mas esse experimento vai botar muita pulga atrás da nossa orelha. Todos os ratos tinham as mesmas condições, as mesmas igualdades de oportunidade. E o que começou a se ver era que os recursos começaram a ser acessados de maneira diferente pelos ratos. Então, alguns ratos passaram a ter mais recursos do que outros ratos, mesmo todos tendo as mesmas oportunidades. Vamos lá. As estruturas iguais, água, comida, mas eles começaram a comer mais em uma área do que em outra. O que começou a acontecer? Os ratos, eles começaram a se aglomerar em alguns lugares. Mesmo tendo água fresca em outros, eles ficavam nos lugares onde tinha uma superpopulação. É o famoso cara que tá passando perrengue em São Paulo, mas não quer ir para Goiás, porque ele acha que Goiás é roça. A gente vê isso demais hoje. Existem algumas cidades que a qualidade de vida é uma bosta, mas a cidade tem uma modinha, a cidade é famosa, a cidade é povoada. O Rio de Janeiro, muitas vezes, olha a violência que tá o Rio de Janeiro. E o cara não quer ir pro interior de Minas, porque acha que é roça. É isso aqui, ó. Tinha oportunidade, os ratos simplesmente são seres sociais. Eles preferem ser humilhados na massa do que exaltados num pequeno grupo. Eu prefiro ser um peixinho num grande aquário do que um peixão num pequeno aquário. Essa é a primeira coisa que a gente aprendeu aqui. E isso aplica muito pro ser humano, viu? Pros mamíferos em geral. Aqui começa a ficar bala o negócio. Lembra que as condições de água, comida, espaço, a utopia foi desenhada para 3.000 ratos.
Aqui eles demoraram lá os 150 dias para se ajustar. Começa a disparar a população. E de repente, com 400 dias... Isso é um experimento, hein, filho? O cara tá 1 ano fazendo experimento. Estagna a população. E aí ele chama de terceira fase. E estagna em 2.000 ratos, não em 3.000, que era o que a utopia permitiria. E aí vamos começar a ver o que vai acontecer com o comportamento dos ratos. Ele chamou período de equilíbrio. As gerações mais novas de rato ficaram inibidas. Os ratos mais novos simplesmente não iam para outros lugares porque eles foram criados daquela forma. Eles não sabiam que eles podiam ir para outros lugares. O famoso criado no carpete. Os ratos mais novos não entendiam que existiam oportunidades que eles poderiam acessar. Simplesmente porque as gerações antigas não acessaram. Então ele foi criado ali, ele ficou ali. Também tem um experimento muito legal, que inclusive o pessoal faz muita tirinha, de macaco pegando banana numa escada que está eletrificada. Tá? Isso também é bem interessante para você ver como as novas gerações acabam se tornando refém do pensamento das gerações antigas. Isso também é total sociedade. Tem gente que mora no Brasil e nunca visitou o Tocantins. Tem medo de mudar de cidade. E aí um comportamento estranho começou a surgir. Violência. Bullying. Os machos começaram a brigar por aceitação. O heterotop. Começaram a surgir ratos heterotop. Situação perfeita, não precisava brigar. Tinha o mesmo número de machos e fêmeas, tinha comida pra todo mundo, tudo perfeitinho. De repente começa a surgir violência no mundo perfeito. O macho heterotop querendo se autoafirmar. Alguns eram simplesmente expulsos. Ficavam muito irritados por alguns pequenos períodos. Os efeitos da violência começaram a ficar cada vez maiores. Os ratos se pegando. Alguns indivíduos se tornaram alvo de ataques repetitivos. Não tem nada a ver com cor, com raça, com religião, com nada disso, galera. O bicho, o animal que existe dentro de cada um de nós, ele seleciona. Gênio Egoísta, 2015, um excelente livro para você entender isso. Sapiens, do Harari, excelente livro para você entender isso. Quando a gente vive em comunidade, a gente seleciona. E aí a gente entende que ou você está comigo, ou você está contra. É por isso que a gente tem que trabalhar muito forte, não só diversidade, mas inclusão. Não é brancos e negros. É brancos e negros. Não é asiáticos e latinos. É asiáticos e latinos. Porque se a gente começar a botar e dar todas as igualdades para o branco, para o negro, para o asiático, para o latino, eles vão começar a se segregar e vão começar a brigar. Porque um quer se afirmar em cima do outro. Então ou a gente entende que a gente está junto, ou a gente começa a fazer isso. Simples assim. Aqui nos Estados Unidos, no Brasil está uma discussão muito forte de brancos e pretos, principalmente por causa do Big Brother. Aqui está com asiático. Porque o pessoal está começando a perceber agora que se dá muita atenção aos pretos americanos por toda a história de segregação, mas existe um preconceito muito forte com latinos e asiáticos. E a supremacia branca está se virando contra eles. Então isso está começando a virar um novo tema. E no fim do dia ou a gente é uma sociedade, uma humanidade, uma raça, ou a gente nunca acaba com isso. Porque está no nosso DNA segregar quem não é igual. Olha lá, os caras apanhavam até morrer mesmo. Esses ratinhos inibidos começavam a ir para lugares isolados, começavam a viver inibidos. E a única coisa que ele fazia era ficar comendo, dormindo e se escondendo. Se isolaram socialmente. Meu, parece aqueles caras que a gente vê que sofre bullying no high school, fica em casa o dia inteiro e depois vai lá e entra atirando na escola. Eles não queriam mais fazer sexo com ninguém, eles não se achavam mais atraentes.
Mundo perfeito. Tem comida, tem água, não tem doença, tem espaço. E simplesmente por um fator social, o rato se isola, se acha inferior, a saúde dele começa a deteriorar. Foda. Isso tudo é foda. Não vai mais reproduzir com similares. E se tornam muito burros. Se isolam da sociedade. E a última fase começa então, depois desse período de violência, que ele chama de fase da morte. Ah lá, ó. Chegou até 2.200, mesmo podendo ter 3.000, e despenca depois disso. Each animal became less aware of associates, despite all animals being pushed closer together. As colônias eram desenhadas de uma forma sempre para colocar os animais juntos. Mesmo assim, dá até nervoso falar isso, cara. Mesmo assim, os animais cada vez se tornaram mais individualistas. Cada vez menos queriam se socializar com os outros. Cada vez mais queria trabalhar ali às 8 horas, chegar em casa, trancar e ficar assistindo Netflix. Não sabia nem o nome do vizinho. Foda, bicho. Cada vez mais os indivíduos ignoravam a sociedade e passavam a viver só para eles. Dr. Calhoun concluded that the mice could not effectively deal with the repeated contact of so many individuals. Ah lá, eles não podiam mais se relacionar com tanta gente. Eles viviam numa sociedade tão populosa que eles não queriam mais ver gente, ver rato. E eles começaram a se automutilar, morder o próprio rabo. Depressão, ansiedade. Foda, bichão. Foda. Eventually, the entire mouse population perished. Esse foi o primeiro experimento que ele fez, durou quase 2 anos. Eventualmente, todos os ratos morreram. Sem doença, com água em abundância, comida em abundância, remédio em abundância, sem predador. Os ratos mesmo acabaram com eles. Lembra que as gerações mais novas não sabiam mais como buscar os recursos, as gerações já não conseguiam mais se relacionar, simplesmente se destruíram. Dr. Calhoun's experiment is a classic example of a typical population and its growth when left unchecked. Ele não fez só uma vez. Vai falar isso aqui. Óbvio, essas conclusões é um exemplo clássico desses comportamentos em superpopulações. In his experiment, rats are used instead of mice. Healthy individuals are selected to start the population. Ele agora vai trocar espécie, ele ainda está usando ratos, mas em vez de usar o mice, ele está usando rat. Se eu não me engano, é o rato norueguês e o camundongo branco. Acho que eram as traduções, quando eu achei a primeira vez. Posso estar enganado, bota aqui se eu estiver errado. Ele botou agora na população de rato um pequeno dispositivo eletromagnético. Puta, lembrei. Primeira turma, ele detectou tudo aquilo, mas ele não sabia exatamente como os ratos se moviam, quanto que o rato andava por dia, onde o rato ia, onde o rato ficava. No segundo, ele botou um dispositivo eletromagnético, um mini GPS, né, que na época acho que nem se usava muito o termo GPS, para ele poder traçar e ver exatamente onde o rato estava andando. Cada rato dos 2.000 e tanto. Ele agora vai saber em que área o cara ficava, onde o cara andava, com quem ele se relacionava. É um puto experimento isso aqui, galera. Um puto experimento. Não é zap da tia, viu? Olha a casinha dos ratos. Multilevel. Então aqui você vê que tem as caminhas, tudo. E o rato pode andar por tudo. Nada é delimitado pro rato. Então olha lá, ó, soltando os ratos. Toda vez que o rato entrava, ele explorava todo o ambiente antes de começar a fazer os ninhos. This movement is followed by tubular sensing devices. Every time a rat enters or passes through a tube, the unit detects and registers its presence. E ele está mostrando um pouquinho como que ele fazia para registrar a presença de cada rato, onde ele entrava e tal. Os ninhos também ele poderia fazer um estudo individual.
the less care a mother gives to her nest and young. Esse também é um legal. Quanto maior era a população, quanto mais estresse você põe no sistema, menor era o cuidado que a mãe dava pro ninho e pro filhote. The same type of individuals that resulted in the mouse utopia are also emerging in the rat population. There are aggressive, asocial, and outcasts. Though these studies use animals, the findings about population growth and individual behavior are being closely compared to our own human population. Like all populations that have existed on this planet. E aí ele mostra, ele vai falar um pouco mais, mas basicamente todos os aprendizados que eles tiveram, eles estão agora comparando com a sociedade humana. E mostra que toda a sociedade humana teve também esse momento de crescimento exponencial. A gente chegou no nosso platô, né, que eles acreditam. E a gente precisa agora tomar algumas decisões, se a gente realmente quer continuar mantendo, vamos falar assim, esse platô, ou se a gente vai despencar. Eu particularmente acho que a gente ainda não chegou no platô, porque a nossa população continua crescendo muito. Eu acho que sim, a gente atingiu o platô em alguns países, principalmente países desenvolvidos. Se você olhar o crescimento da população na Alemanha, na França, nos países nórdicos, Japão, se dá principalmente pelos imigrantes. Inclusive na Alemanha essa é uma preocupação muito forte de como que se mantém a cultura alemã, sendo que os alemães cada vez mais estão tendo menos filhos. Os que são casados e têm filhos, geralmente tem 2. Então, e tem muitos que não casam, tem muitos que resolvem não ter filho. Então, a população alemã, de origem alemã, realmente decai, é a preocupação em manter a cultura. E cresce muito a população de imigrante. Uma coisa que eu uso muito para ver isso é olhar as seleções, os times de futebol. Você consegue ver a presença cada vez mais de imigrantes nas seleções. Tem um documentário muito legal que mostra o título da França de 98 e depois vai até quando ela ganha a Copa. Não chega a pegar ela ganhando a Copa do Mundo. Mas é uma coisa a se pensar mesmo. Porque se você olha o que acontece hoje nas grandes metrópoles, cada vez mais as pessoas são individuais, as pessoas não querem socializar, querem socializar só naquele microciclo, não entende o todo mais, acha que não existe nada além da cidade, não tem filhos, então a tendência dessa população é cair. Careful planning implemented if we are to survive. The study of plant and animal populations helps us to make decisions about the future of our human population. Acho que esse final é legal, que ele coloca que a gente não está querendo tirar a conclusão para falar o que é certo ou errado. A gente quer entender o comportamento de superpopulações para tomar decisões e criar regras, criar políticas públicas e por aí vai. Bom, pessoal, não quero também que isso fique muito longo, senão vai virar mais que uma aula. Mas a ideia realmente era vocês conseguirem ter uma visão e com essa visão poder ter esse pensamento crítico mesmo. De até onde é importante a gente simplesmente prover tudo para o indivíduo e não exigir que o indivíduo contribua para essa sociedade. Então, em vez de eu dar comida, alguém tem que ir atrás dessa comida, a gente tem que ter isso. Aristóteles falava muito, né? Você ter significância na vida. Quem quer também estudar um pouquinho isso, tem um curso muito bom de Berkeley, a Universidade da Califórnia de Berkeley, que é gratuito. Eu falo direto desse, que é a Ciência da Felicidade, que mostra por que muitas vezes a gente tem muita crise de ansiedade, pânico. E muitas vezes o que a gente precisa realmente é fazer um trabalho voluntário, sabe? Você tem que ter pertencimento. Você tem que entender que você está numa sociedade, você tem que entender a sua sociedade, você tem que contribuir para a sua sociedade. E isso são coisas que vão além das necessidades básicas que a gente entende ali do bem-estar social. Existe um bem-estar social psicológico, que significa você produzir, você ter parte, você decidir, e não simplesmente ter tudo dado de graça, né? Então, quis trazer um pouquinho esses dois pensamentos para vocês pensarem. Deixem os comentários, lembrando sempre, com muito respeito, a gente dialoga. Apesar de eu ter muito hater, um beijo para todos os meus haters. Mas eu gosto mesmo de ficar trocando ideia com o pessoal que vem e coloca os pensamentos. Sempre com ciência, sempre com dados, mesmo quando esses dados não batem muito com o que a gente gostaria que fosse. Nessas horas eu gosto de ser mais Darwin, menos Disney. A gente tem que olhar o que é a natureza, olhar o que é a ciência, entender que a gente evolui e com base nesse conhecimento a gente pode tomar decisões sem negar
que existe um animal dentro de cada um de nós, que existe um gene egoísta dentro de cada um de nós. E que isso briga por uma espécie única, briga por um indivíduo único, briga por, de certa forma, muitas vezes egoísta e não altruísta. O altruísmo é um sentimento mais nobre, um sentimento mais evoluído, mas que precisa ser reforçado a cada dia, porque não é natural. Se você gostou, a gente fez uma introdução muito breve do que foi o primeiro universo do John Calhoun e as principais conclusões que ele teve desse primeiro universo e que ele confirmou nos outros universos. Mas ele teve mais de 20, se eu não me engano, 25 ou 30 universos. Ele repetiu esse experimento várias vezes ao longo desses 4 anos, simultaneamente, para realmente ver o que poderia ser só uma aleatoriedade ou o que realmente era algo que era um comportamento padrão. Tem várias coisas sobre comportamento de mãe, mortalidade infantil, bullying, homossexualidade, vários elementos que ele estudou a partir desse estudo, desse ensaio, onde os ratos se sentiam mais à vontade, menos à vontade, mais liberdade, menos liberdade. E, é um estudo gigantesco, extremamente rico, para quem gosta desse tipo de coisa. Recomendo, tem bastante coisa no YouTube, tem bastante material, artigo científico. Estudo não é achismo de tia do Zap, e aqui a gente não tem ideologia ou politicagem, é ciência, natureza. Então, recomendo, se você quer saber mais, pode ir lá, pode procurar, bota aqui nos canais também, eu posso botar os principais artigos. O artigo dele foi publicado em 1962, é um baita artigo, leiam. Tem muita coisa que é impactante, tem muita coisa que é bem pesada, mas é dado, é fato. E contra dados e fatos não se discute, se estuda, ok? E teoria a gente refuta com teoria, não é com crendice, achismo, opinião política ou ideologia, ok? Então, se você quiser saber mais, lembrando de novo, a gente fez aqui um resumão rápido para caber no vídeo e para você ter uma ideia de que isso existiu, porque às vezes você nem sabe que isso existiu. Vai atrás, estuda mais e sim, você consegue aplicar muita coisa para antropologia, para o estudo dos homens, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse Banquinho Opinião, sempre com muita polêmica e muita ciência, ok? Então, um abraço para vocês, não se esquece, se você curtiu até agora, fica vendo essa rataiada toda, dá aquele joinha, ajuda bastante, se inscreve aqui no canal e compartilha, porque o que a gente quer é gerar pensamento crítico, beleza? Até a próxima, galera. Abraço!